Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez um vídeo um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver. Não é um day na life, não é um vlog, nada do género. Hoje é um vídeo em que vou-vos contar um pouco sobre a minha história. Como é que eu passei de ser uma pessoa zero disciplinada, com zero rotinas, completamente tudo ao contrário, para ser quem sou hoje e quem eu vos mostro nos vídeos, porque é a realidade, é a pessoa que eu sou, é aquilo que eu tento transmitir diariamente. No outro dia, em conversa com o Guilherme Cardoso, certamente vocês conhecem, ele estava a fazer uma análise à minha marca pessoal e falou, não me lembro se falou disso no vídeo ou se falámos, mas tenho a certeza que falámos no jantar, que estava na altura de eu fazer um vídeo, de fazer um post, de fazer um tipo de conteúdo em que falasse um pouco da minha história para as pessoas perceberem de onde é que eu vim e como é que eu consegui atingir certos resultados. Porque isto é tudo muito giro, vermos os corpos que nós gostamos, vermos a mentalidade que nós queremos ter, mas por trás disso houve toda uma mudança, porque ninguém nasceu assim, ninguém nasceu ensinado, nada do género. Portanto é isso, hoje esse vídeo vai ser um pouco mais sobre isso, sobre essa história, de como é que eu mudei a minha mentalidade de um momento para o outro, e é isso, bora lá. Eu vou estar aqui a utilizar o computador, vou olhando de vez em quando, que é para conseguir seguir os tópicos certos e não esquecer de nada importante que faça sentido dizer sobre esta jornada. Portanto é isso. Como eu já disse, eu nem sempre tive esta mentalidade, eu nem sempre fui disciplinado, e há uns anos atrás houve um acontecimento na minha vida que mudou praticamente tudo e me fez tornar quem eu sou hoje. Ou seja, eu estudei em Inglaterra, fiz lá o curso, estive lá durante 5, 6 anos mais ou menos, e ao início era mesmo descaria total, não tinha horários, não tinha rotinas, era Covid, portanto não havia nada aberto, não havia forma de fazer exercício, e então eu era só fazia festas em casa, bebia todos os dias praticamente, comia mal, ou seja, e na minha cabeça estava tudo ok com isso, não era uma realidade má na minha cabeça. Pronto, são fases. Fast forward para 2023, no meu supostamente terceiro ano de licenciatura, eu consegui um estágio, porque lá em Inglaterra existe a opção de fazermos um estágio entre o penúltimo e o último ano da licenciatura. Eu consegui esse estágio e pensei, ok, vai ser ótimo para mim, vou para uma cidade diferente, vou ter uma experiência diferente, mais profissional, ou seja, não vai ser uma coisa tão teórica, tão aborrecida como ir às aulas, vai ser fixe, bora lá. O que acontece foi que passado 2 semanas dessa experiência eu apercebi-me que aquilo era completamente o que eu não queria fazer para o resto da vida, ou seja, eu estava numa cidade sem ninguém que eu conhecesse, estava a perder o verão com os meus amigos, estava a fazer um tipo de trabalho que eu percebi rapidamente não era aquilo que eu queria para a minha vida, o famoso 9 to 5, em que eu estava o dia todo em casa, das 9 às 5, ligado ao computador, a trabalhar para outra pessoa numa coisa que nem sequer era muito do meu interesse. Na altura era uma empresa bastante conhecida de carros, e eu em 2 semanas consegui-me perceber que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu estava com uma rotina fraca, 9 às 5 trabalho, treinava a seguir ao trabalho e era a única coisa que me mantinha feliz até um certo ponto, era conseguir treinar depois do trabalho. E aí eu percebi que eu tinha que mudar, eu tinha que fazer por mim, porque o caminho que eu achava que era o caminho certo, afinal não era, para mim. Não estou a dizer que não seja para vocês, que estarem na universidade, estarem no curso que vocês estão não é correto, mas eu, quando fui para o estágio, eu percebi-me que de facto, mesmo que quando acabasse o curso, não era aquilo que eu queria fazer. E então eu comecei a dedicar mais tempo a conhecer-me a mim próprio. E o que é que eu quero dizer com isto? Comecei a ler, comecei a trabalhar em projetos, comecei a dar-me com pessoas que tinham o mesmo tipo de mindset que eu, que queriam fazer a mesma mudança que eu. Foquei-me em objetivos, delineei uma estratégia para alcançar esses objetivos e por aí fora. Como eu me sentia muito isolado, não tinha amigos nessa cidade, não tinha ninguém, a minha empresa, como era trabalho praticamente remoto, também pouco ou nada via os meus colegas e também eram pessoas muito mais velhas, não eram pessoas que eu me identificasse assim tanto. E portanto decidi começar o desafio do 75 Hard com o meu melhor amigo, que é o André, que vocês também conhecem de certeza. E nós decidimos fazer isso porque sentíamos que precisávamos de ganhar disciplina, de fazer certo tipo de hábitos que no fundo nós sabíamos que eram os hábitos certos para nós termos na nossa rotina, mas que não conseguimos implementar por alguma razão. E então comprometemos-nos os dois em fazer esse desafio de 75 dias. Para quem não sabe, são 2 treinos por dia, um outdoors e um indoor, 3 ou 4 litros de água, agora não me recordo bem. Ler pelo menos 10 páginas de um livro de self-improvement, ou seja, não pode ser uma banda desenhada, um livro de romance, nada do género. Não comer nada de porcarias, não beber álcool, e acho que basicamente era isso. Não vou mentir, ao início estava a ser tudo muito fixe, porque era o início do desafio, sentíamos-nos capazes, mas havia claramente tentações e ocasiões da nossa vida que às vezes nos queriam fazer quebrar, mas nós conseguimos ser fortes, mantivemos-nos fiéis
ao nosso objetivo, que era acabar o desafio e conseguir tirar todos os benefícios possíveis, e conseguimos acabar. O objetivo foi construir, lá está, hábitos saudáveis, ganhar uma disciplina, ganhar uma rotina saudável com que nós nos conseguíssemos identificar e e tirar prazer daí, apesar de ao início ser uma coisa que nós não gostássemos muito. Quando acabámos o desafio, a maioria ou todos os hábitos que nós adquirimos foram coisas que hoje ainda estão presentes na nossa vida e que nos fazem progredir diariamente. Entretanto, íamos fazendo os nossos projetos, reuníamos praticamente diariamente, porque na altura tentámos dropshipping, uma agência de marketing, etc. E então reuníamos praticamente todos os dias, depois do meu trabalho, dos treinos e etc. Ao final da noite reuníamos sempre para pôr as ideias em prática, para construir websites, anúncios, etc. E apesar dos negócios não terem resultado, ou não terem resultado o quanto nós esperávamos, foi muito bom, nós crescemos, nós sentimos que aplicámos o nosso tempo em coisas que nos iam trazer algum retorno, de certa forma, a longo prazo, e foi isso que nos mantinha acordados e nos mantinha focados em fazer isso todos os dias. Pronto, entretanto, passa-se um ano, eu continuava isolado lá, passa-se um ano, volto para Portugal em julho de 2024, e aí já vinha com um mindset completamente diferente, já não vinha com a mesma cabeça que vinha nos anos anteriores para aproveitar o verão, para sair à noite, para fazer mil e uma coisas diferentes. Não, vinha com o objetivo de continuar focado, de lançar novos projetos, de estabelecer novos objetivos, de me desafiar a mim próprio, e portanto eu e o André decidimos criar um Run Club, na altura era o 75 Run Club, que correu bastante bem. O objetivo era incentivar tanto pessoas que nunca tinham corrido como pessoas que corriam sozinhas ou que corriam poucas vezes a fazerem exercício físico, a estarem perto de pessoas com o mesmo tipo de mentalidade, com o mesmo tipo de interesses e que gostavam de se desafiar a elas próprias. Fazíamos isto todas as semanas com uma malta muito fixe, conhecemos pessoas incríveis que hoje em dia ainda mantemos o contacto. Só que infelizmente depois tivemos que acabar porque eu voltei para a Inglaterra e o André também foi estudar para fora e então não havia forma de nós conseguirmos continuar com esse projeto. Atenção, nós temos muito interesse e gostávamos muito de fazer um Run Club com a malta que nos chega, com a malta que gosta do nosso conteúdo e que também acha que de certa forma podia beneficiar de um encontro desses. Portanto, se esse é o teu caso, gostavas de fazer uma corrida super tranquila, sem qualquer tipo de pressões, sem egos, nada do género, comenta aqui em baixo se era uma coisa que gostavas e eu e o André vamos pensar em fazer isso. Entretanto, o fim do verão estava-se a aproximar e eu apercebi-me que, mais uma vez, tinha chegado com a mentalidade de fazer diferente, mas circunstâncias da vida acabei por fazer o mesmo de sempre. Mantinha-me focado no ginásio como sempre, corria, mas não deixava de ser à noite, não abdicava de certas coisas que se calhar devia ter feito para atingir certos e determinados objetivos. E então no final do verão eu percebi, ok, ou eu dou o all-in agora ou não vale a pena. E assim foi. Voltei para a Inglaterra em setembro de 2024 e voltei-me a focar nos meus projetos com o André, projetos individuais também, objetivos e etc. E fast forward para depois de 2025, já com uma mentalidade super blindada, nada nos conseguia quebrar. Fizemos a nossa viagem de sonho ao Brasil, completamente patrocinada, vamos dizer assim, por nós, pelo nosso trabalho, pelo dinheiro que nós conseguimos fazer dos nossos projetos, daquilo que nós íamos fazendo. E para mim esse foi o ponto de virada. Porquê? Porque primeiro arrisquei dinheiro sem saber se eu ia ter algum tipo de retorno. Para mim eu estava só a comprar um bilhete de avião, experiências, vamos chamar assim, que eu não sabia se eu ia ter qualquer tipo de retorno, e não me refiro a retorno financeiro, refiro-me a retorno psicológico, mental, e a realidade é que teve. Foi as 2 semanas mais felizes da minha vida. Eu conseguia perceber-me de bastantes coisas que se calhar se não tivesse ido nunca na vida conseguia ter percebido, e sobretudo apercebi-me que aquilo que eu queria fazer para a minha vida era trabalhar em qualquer parte do mundo sem ter que dar justificações a ninguém no meu próprio horário. E atenção, isto não é o que parece, não é o gajo quer ir viajar e não quer trabalhar, nada do género, não. Eu hoje em dia não trabalho para ninguém, trabalho apenas para mim, para os meus negócios, e eu arrisco-me a dizer que trabalho mais do que muita gente que trabalha para outra pessoa num trabalho dito normal. Porque eu dependo de mim, portanto se eu não fizer os resultados não vão aparecer, não sou pago ao final do mês e não consigo realizar os meus sonhos e os meus objetivos. Portanto é isso, quando fui ao Brasil apercebi-me que queria poder fazer isso, queria, se me apetecesse, ir viver uma semana para lá e na semana a seguir ia para Bali e o mês a seguir depois ia para as Filipinas, e fui-me apercebendo que era isso que eu queria fazer para a minha vida e conquistar esse tipo de liberdade financeira, liberdade geográfica que tanto nós ouvimos falar por aí. E ao longo de todas estas experiências, todas estas passagens, eu sinto que fui construindo um mindset, uma rotina, uma disciplina que eu já não conseguia viver sem certos tipos de hábitos. Eu hoje em dia não consigo, e cerca de há 2-3 anos, quando aconteceu este ponto de virada em Inglaterra, eu não consigo passar
Um dia sem ir ao ginásio, tirando os dias que eu decido mesmo para descanso, eu não consigo tirar esse dia, não ir ao ginásio nesse dia. Esteja aqui, esteja na China, esteja no Algarve, eu arranjo forma de treinar. Não consigo passar mais que um dia sem comer bem, ou seja, se eu for viajar eu não consigo passar um dia inteiro a comer mal, está fora de questão para mim, sinto-me completamente mal. Não consigo passar um dia sem trabalhar nos meus objetivos, sejam eles a nível físico, sejam a nível psicológico, profissionais, pessoais, não consigo. Para mim, na minha cabeça estou 24/7 a pensar no meu sucesso, naquilo que eu quero construir, no que é que eu já construí, como é que eu posso melhorar, o que é que eu sou fraco, o que é que eu preciso de fazer para conseguir ganhar mais skills. Isto tudo para dizer que eu não estou onde queria estar, estou contente com o progresso, estou grato por ter conseguido chegar até onde cheguei até agora, mas não estou feliz, não estou realizado. Estou grato, estou contente por todo o conhecimento que eu adquiri, todas as pessoas que eu conheci ao longo da jornada, mas não estou realizado, nem perto. Tenho objetivos muito grandes que às vezes até a mim me assustam e que eu penso se valem a pena, se os vou conseguir sequer alcançar, mas eu acho que se não for assim não vale a pena, porque se tivermos objetivos que nós sabemos que vamos conseguir atingir, não vamos trabalhar para eles da forma tão agressiva como deveríamos e nem vai ter tanta piada, porque já vamos saber o outcome que vamos ter. Não é num ano, não é 2, não são 3, não são 4, não são 5, nada do género que vocês vão conseguir alcançar a disciplina que vocês querem, os hábitos todos certinhos, 100% que vocês querem, o físico que vocês querem. Nada disso vai ser alcançado em um curto espaço de tempo, nem aquelas pessoas que vocês veem nas redes sociais têm aqueles músculos todos porque treinaram durante um mês consistente. Não, nada disso. São anos de treino, de alimentação, de descanso, de abdicar de coisas importantes na vida deles. Tudo isso sacrificar para um bem maior, que é o nosso objetivo final, que é o nosso propósito. E é sobre isto que eu tento passar a mensagem praticamente todos os dias nas minhas redes sociais, é que as coisas não aparecem do dia para a noite, os resultados não acontecem em um mês, em 2 meses, nada do género, e é muito isso que eu tento explicar nas minhas redes sociais. Pronto, aos dias de hoje é isso basicamente que eu mantenho. Comecei recentemente a fazer acompanhamento one-on-one no que toca à parte fitness, lifestyle e etc. Porque eu percebi que havia muita gente que se identificava com o meu estilo de vida, com a forma como eu fazia as coisas e que não sabiam bem por onde começar, não tinham ninguém a quem prestar resultados, vamos chamar assim, apesar de eu achar que isso é um termo feio, mas é verdade. Muita gente, se calhar, tem o que é preciso para ir atrás, mas não tem ninguém a quem dar accountability, não tem ninguém a quem tem que mostrar resultados, etc. Portanto, eu decidi começar isso e atualmente já tenho alguns clientes. Não gosto de dizer isso, como o Gui também disse no vídeo dele, clientes é uma palavra um bocado estranha, mas é o que é. Já tenho algumas pessoas com quem estou a trabalhar e não podia estar mais feliz porque eu não faço isto pelo dinheiro. Claro que é uma parte que ajuda bastante e faz sentido sermos recompensados dessa forma pelo nosso trabalho, pelo valor que estamos a entregar às pessoas, mas acima de tudo deixa-me feliz ver pessoas que vêm de backgrounds complicados, que nunca tiveram força de vontade para mudar, a mandarem fotografias de estou contente com o meu progresso, olha a minha refeição de hoje, há um mês nunca pensei estar a fazer este tipo de pequeno almoço, já fui dar a minha caminhada do dia, sinto-me super bem, com imensa energia. Portanto, todo esse conjunto de fatores contribui para que eu me sinta feliz e eu saiba que estou a fazer o que é correto. Se neste momento te sentes perdido ou perdida e achas que eu te posso ajudar, tens aqui o link em baixo para marcar uma reunião comigo, para sabermos se faz sentido trabalharmos juntos e conseguires ver resultados e conseguires ver essa mudança na tua vida. E mais uma vez, é o que eu digo aos meus atletas, clientes, o que queiram chamar, não é em 1, 2, 3, 4 meses que eles vão ter o corpo de sonho, mas é nesse tempo que eles vão conseguir construir uma mentalidade de disciplina, vão conseguir construir uma rotina saudável, vão conseguir perceber o que é certo e o que é errado, vão conseguir fazer as suas próprias refeições e pensar naquilo que têm que comer, vão conseguir organizar e gerir o seu tempo para que não falte nada de saudável e que o seu dia consiga correr da melhor forma possível, e muitos mais motivos que depois podemos discutir lá está na chamada e eu perceber se faz sentido ou não trabalharmos juntos. Portanto é isso, para me despedir, se há algo que eu aprendi é que não existe um momento perfeito, a mudança não começa no dia 1, não começa no dia 1 de janeiro, no vida nova, nada disso. Se nós queremos mudar, nós vamos mudar agora, neste preciso momento, hoje, e a mudança pode começar com fechares este vídeo e ires dar uma caminhada, com enviares-me mensagem a dizer que te sentiste inspirado e que queres mudar por ti, ou até mesmo
fechares este vídeo, fazeres 10 flexões, ires correr, a mudança começa agora. E é mesmo essa a mensagem que eu me quero despedir. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenham percebido um pouco mais da minha história, o que é que me levou aos dias de hoje àquilo que eu faço. Espero que este vídeo não esteja assim tão longo, não me tenha alongado assim bastante, mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tenham, qualquer questão que acham que eu não tenha explicado bem, digam nos comentários, mandem mensagem. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais para vocês acompanharem lá diariamente. E é isso. Um grande abraço, um grande beijinho. Tchau, tchau e até à próxima.